Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? A apresentadora Edmara Barreto para mais uma programação aqui com você. É isso aí, na nossa TV Clique Brasil, ao vivo. Eita, que bênção! Estou muito feliz por estar aqui mais uma noite com vocês nessa programação maravilhosa. Programação essa que viemos fazer com todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação. Uma programação que está aí no coração de cada uma de vocês. Já está na boca do povo, isso é que é importante. As pessoas estão assistindo e estão gostando muito. Por isso nós ficamos muito felizes, não é mesmo? E eu gostaria de chamar você nesta noite, porque nós vamos falar mais um tema muito polêmico mesmo. Nós vamos falar sobre separação. Nós vamos falar sobre as dificuldades que a família se encontra quando um dos cônjuges eles conseguem entender que não dá mais para estarem juntos. E aí eu gostaria de relatar um pouco para você da história de algumas pessoas. Nós vamos ter um depoimento aqui hoje, mas eu gostaria muito de chamar a tua atenção e dizer para você que o índice de divórcio hoje no Brasil, ele está muito alto. 43,8 mil processos são, como eu posso dizer, são ativos hoje lá no Conselho Federal. Então quer dizer que 15% a mais que houve em anos anteriores. E aí, eu gostaria de levantar aqui uma conversa, uma polêmica. Eu gostaria aqui de chamar sua atenção um pouco para que você venha a realmente a colocar-se no lugar do outro. Talvez eu esteja falando aqui com mães, com pais que já passaram por tudo isso e têm experiência para contar e sabe qual traumático foi para sua família suportar a separação. Então, eu gostaria de dizer para você que hoje, pelo número de estudo que nós tivemos, né, que nós estudamos, né? Porque nós não podemos vir para cá falar de uma coisa da qual nós não sabemos que é o certo, que não dominamos, vamos dizer dessa forma. Tudo que é tratado aqui no nosso programa, no Desperta Sunamita, nós estudamos muito. E a TV Clique Brasil, ela me dá todo um respaldo, não é? De levantamento, de situações, para que a gente venha fazer um programa de qualidade para você. E verídico, não é algo que nós inventamos da nossa cabeça. Não. É algo muito sério, tratado com muito carinho, com muita atenção aqui. Então hoje eu gostaria de dizer para você que existem várias causas que levam o casal a se divorciar. Talvez eu esteja falando para mulheres que já passaram por isso. Talvez eu esteja falando para pessoas muito mais experientes, talvez. Apesar que eu também passei por essa fase tão difícil. E também sei como é difícil. Mas para aquelas que já passaram, que têm experiência, que possam ajudar outros que no meio do desespero de uma separação encontra uma tristeza, uma angústia, uma mágoa muito grande.
Então aqui eu separei algumas causas muito sérias que levam hoje as pessoas a se divorciarem. Uma delas é a traição. É isso mesmo, mulher. É isso mesmo, mulheres. É a traição. Esse fato é um fato muito forte no relacionamento. E eu, como uma psicanalista que atendo pessoas, eu posso te dizer que não é fácil. É muito complicado realmente você entender o que passa-se na cabeça de uma pessoa traída. E hoje eu quero chamar um pouco aqui também, mais um pouco, a tua atenção para dizer para você que hoje, você sabia que hoje, vamos colocar aí que 89% das traições, elas são feitas pelas redes sociais? Meu Deus, verdade, verdade verdadeira. O índice chega-se a 89% que a traição ela é feita pela nossa rede social, por esse aparelho chamado celular. E que da maioria das pessoas traídas e as que traem não é corporal, mas sim pela internet. Está no nosso quadro escrito bem sério lá. 89% das pessoas que traem o seu cônjuge é aí nessa internet que você está assistindo hoje. Muito sério isso, não é mesmo? E aí vem a infidelidade, gerando o divórcio. A segunda causa, eu falei que nós temos 3 causas. A segunda causa falamos da traição e falamos agora da frustração. A maioria das pessoas que se casam, não é? Elas se casam esperando algo muito forte, muito poderoso na outra pessoa. E aí, num relacionamento, para quem vive 30 anos, 40 anos, 50 anos juntos, pode dizer, não são só flores. Existem muitas dificuldades nessa caminhada. Existem muitas lutas, muito choro, muita renúncia. E as pessoas se apegam tanto ao outro, como ele sendo o mais importante do relacionamento, que aí vem a frustração. E o homem e a mulher estão tão frustrados, tão tristes, tão melancólicos, que já não sentem mais amor ou prazer de estar na companhia do outro. Muito interessante isso, não é? Então, nós precisamos ficar ligado na questão da frustração. E a outra, terceira e última causa que eu levantei aqui, né, são as diferenças que vão se formando e se fortalecendo ao longo do tempo. O que são essas diferenças? Eu quero dizer para você que essas diferenças é uma diferença que entre o homem e a mulher, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo tudo muito diferente. Aquele que era magrinho, bonitinho, ficou gordinho. Aquela que era esbelta, linda, maravilhosa, ficou gordinha. Ou vice-versa, não importa. Aquele futebol que ele praticava antes, hoje para ela já é um incômodo. Aquele passeio que ela faz no shopping, para ele hoje já é um incômodo. Então existem muitas diferenças. E sem contar que eu estou falando aqui para muitas mulheres que também hoje são evangélicas, são servas
eu creio que todos sabem, né, que eu sou uma pastora, existem ainda nos lares, os lares que são divididos. O marido vai para a igreja, a esposa não gosta de ir para a igreja, ou a esposa vai à igreja, é líder do círculo de oração, e o marido simplesmente gosta de estar no futebol, né, com os amigos, enfim. Então, as diferenças a partir dos anos, dos longos anos, vai gerando uma expectativa muito grande, da qual você não pode se basear nessa expectativa na sua vida. E você requer muito mais do outro. E começa aquela história, poxa, quando casou não era assim. Poxa vida, quando casou era tudo tão diferente. Me levava para passear, me levava para tomar sorvete, me levava ao shopping. Hoje não quer mais. É só o futebol em casa, é o futebol com um amigo, enfim. Vai gerando uma rotina. E isso hoje, para as pessoas modernas, vivendo aí em 2021, isso vem como uma frustração, como uma expectativa não resolvida no relacionamento. E aí a pessoa, ela coloca dentro da cabeça dela que isso tem que acabar, que isso tem que passar, que encontrando uma outra pessoa, que mudando para uma outra pessoa, isso vai mudar. Mas na verdade nós sabemos que isso não vai mudar, isso não vai melhorar, porque muitas das vezes essa frustração, essa incógnita está nela mesma e ela precisa buscar isso dela mesma, essa retrospectiva, essa introspectiva interna de saber o que é o melhor para ela. Mas uma coisa eu posso dizer para você, não é no outro e não é em um outro relacionamento que você vai encontrar aquilo que você não tinha naquele relacionamento lá atrás. Porque na verdade nós temos muitas falhas, todos nós temos falhas. Fica aqui a minha dica, como uma psicanalista, como uma pessoa que atende mulheres, atendo homens, atendo pessoas que precisam, fica uma dica de sempre conversar, chegar sempre a um bom diálogo, a uma boa conversa, para que nada venha sair errado. Nós vencemos as nossas dificuldades, as nossas lutas, quando verdadeiramente colocamos tudo sobre a mesa e vamos conversar. Hoje nós vamos falar o que está nos afligindo, o que está nos entristecendo, o que está de ruim nesse casamento. Para eu não chutar o balde hoje, o que é necessário? Chame para a conversa, chame para o diálogo, pois a conversa, o diálogo, a oração é sempre uma porta grandiosa em relacionamentos, para que futuros não sejam frustrados, para que famílias não sejam destruídas, não sejam desmotivadas por isso. Então vai aqui o meu desabafo para você que quer ter uma família firme, para você que quer caminhar como tem que ser. É necessário que você realmente busque isso do seu parceiro, do seu amigo, da sua amiga, porque eu creio que depois disso tudo vai haver algo grandioso para que realmente não venha acontecer uma situação difícil, uma situação, né, de discórdia entre vocês. Beleza? Nós vamos para um breve comercial e nós voltamos já já com mais uma conversa
com mais depoimento e mais uma novidade para você aqui no nosso programa Desperta Sunamita. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a continuação da nossa programação de hoje. O tema de hoje, nós estamos falando sobre separação, sobre divórcio, um tema muito forte, um tema muito polêmico, mas eu creio que ao final desse programa, algo acontecerá na tua vida. Algo vai ser transformado. Eu não sei o que você está passando aí do outro lado, eu não sei se você já passou por essa situação, mas uma coisa eu posso te dizer, que você precisa cuidar de você, você precisa cuidar da tua saúde mental. Isso é muito importante. E aí eu gostaria muito de levantar um tema, esse tema que é tão polêmico, e gostaria de falar que o divórcio na pandemia, ele aumentou o índice, muito mesmo. Por quê? Os casais ficaram mais tempo juntos, no mesmo ambiente, cuidando dos filhos, das situações, das coisas do dia a dia. Não é? Muitas das vezes não puderam sair para trabalhar. Outros ficaram até mesmo desempregados. É isso aí. Ficaram desempregados e tiveram que estar dentro de casa. Um ajudando o outro, suportando os defeitos, as qualidades, enfim. Tudo que um casal precisa passar. E com essa pandemia também, claro, algo que nos chama muita atenção é o fator financeiro, não é mesmo? Muitos ficaram desempregados, outros até mesmo a crise bateu e o que ganhava não estava sendo suficiente, porque tudo aumentou dentro de casa. Nós sabemos que quando nós estamos em casa, com a nossa família, a nossa tendência é sempre gastar mais, é sempre querer mais. E aí fica aquela frustração de não poder atender a família, de não poder fazer o que precisa fazer. E muitas dessas mulheres e muitas de nós também, com essa pandemia, houve a questão da depressão. Isso com certeza afeta na vida conjugal, afeta no relacionamento. Então não é fácil mesmo. Nós sabemos que nós sabemos que esta pandemia, ela veio mesmo para desestruturar a família, porque muitos se separaram, muitos estão só, as famílias sofrendo, padecendo, não é? E a gente fica numa situação muito difícil, de muitas das vezes, quando nós estamos atendendo, fazendo o nosso atendimento ao nosso paciente, nós perguntamos assim: meu pai, que caos, meu pai, que situação difícil, não é? E famílias, né? Famílias sofrendo, famílias chorando, perdas. Então, tudo isso nós temos que entender que tudo isso afetou a saúde mental das pessoas. Tudo isso afetou, porque quantas pessoas perderam seus entes queridos, pais,
enterraram filhos, mãe enterraram maridos. Então nós sabemos que não foi fácil, não está sendo fácil. E aí o que aconteceu? Houve simplesmente uma situação muito difícil na questão do relacionamento, trazendo isso para dentro de casa, trazendo isso para os filhos presenciando situações constrangedoras, tristes, situações difíceis na vida conjugal, porque talvez o marido perdeu a paciência, a esposa também perdeu a paciência. Mas eu creio no poder, primeiro no poder da oração. E eu creio no poder do diálogo, da conversa, de se expor, de falar, de dizer o que está se passando com você. E também de uma ajuda de um profissional da área da saúde mental, para que venha verdadeiramente resolver, ajudar, ser mais um para poder te ajudar nessa situação tão difícil. E eu gostaria de chamar agora um depoimento de uma mulher, uma guerreira, uma mulher que também viveu traumas, viveu também dificuldades de separação, filhos, não é? E eu quero chamar o depoimento desta mulher para você que está aí do nosso lado aí, assistindo essa programação maravilhosa. Eu quero chamar para você aí agora esse depoimento da Laís. Ela vai falar um pouco sobre a sua vida e vai falar um pouco do que ela passou num relacionamento e como foi, né, essa separação e como foi na questão também dos seus filhos. Como estão os filhos? Como ficam os filhos nessa separação? Como ficam as crianças nessa situação, nessa guerra, nessa batalha? E eu quero que você participe aí, ouvindo, e logo nós vamos vir para o nosso próximo bloco e nós vamos falar um pouquinho também sobre o filho. Como que fica esse filho? Como é que fica essa criança nessa situação toda, nesse desmancho de família? Eu quero falar um pouco para você sobre isso também, ok? Ouve aí o nosso depoimento. Eu passei por vários tipos de separações e assim, quando a gente é muito novo, a gente não tem noção, a gente não entende realmente o que é. Porque assim, meus pais se separaram, eu era nova, muito nova, e eu não entendia direito o que acontecia, né? Então, meu pai, ele ia, me buscava, sabe, na casa da minha mãe, quando eu era pequena, mas assim, não é a mesma coisa, né? Eu acho que a família, ela é estrutura, então acho que as pessoas, elas têm que pensar realmente o que elas querem da vida. Eu sei que é difícil a gente conhecer a pessoa, porque a gente acaba conhecendo ela depois do término, né? Mas quando a gente gera frutos, todas essas coisas têm uma consequência, né? Então, a separação em si, ela não é tão boa. Mas dependendo das etapas da vida, a gente acaba vendo que isso ocorre não só com a gente, ocorre com muitas pessoas, né? Porque por conta disso, eu também fui mãe muito nova, e você é nova, você não tem estrutura, você não sabe como viver, né? E você vai errando e aprendendo. Então eu me separei, né? Eu fui mãe muito nova, com 14 anos, eu era uma criança. Agradeço muito a Deus por ter permitido minha mãe e minha família junto comigo, porque eles me deram total apoio. Mas assim, eu era uma criança, não tinha estrutura para passar, sabe, para o meu filho.
E eu fiquei até um certo tempo com o pai dele, aí houve a separação, né? Mas assim, eu de momento fiquei com o meu filho. Aí aconteceu novamente, tive outro filho, outra separação e mais uma vez também a mesma coisa, mas até então eu morava com eles. Foram se passando anos da minha vida, né? Eu morava em São Paulo e aconteceu muita coisa e eu acabei vindo pro interior e eu fiquei sem os meus filhos. E sem a minha mãe, sem a minha família, assim, eu tava com a família paterna, mas como eu falei, o meu pai se separou, eu era muito pequena. Então a gente é novo, a gente não conhece a família. E a gente vai crescendo e acho que essa parte de mãe é amiga, é ajudadora, não que o pai não seja, mas eu e a minha mãe, a gente era mais próxima do que eu e meu pai. Eu vim morar pra cá. Aconteceram muitas coisas não tão boas, só que eu acabo vendo também, depois que eu adquiri certa maturidade, que eu passei pelas mesmas coisas, nós não podemos culpar nossos pais, nós não podemos culpar as pessoas por separação, porque até então a gente vai vivendo na vida e a gente vê que não é fácil. As coisas elas não são fáceis, elas são difíceis e cara, o nosso corpo ele amadurece, só que tem pessoas que não amadurecem a mente, não tem, sabe, cabeça, mentalidade. E isso me fez perceber que, cara, eles não são culpados, entendeu? Por mais que a gente tem que saber realmente o que a gente quer, as pessoas, o mundo muda, as coisas mudam, se reciclam. Então, às vezes eles não tiveram carinho, atenção, estrutura, uma base na vida deles, eles acabaram não conseguindo me passar. E eu também, de momento, quando eu era muito nova, também não consegui passar. Eu tô morando no interior, tô longe deles, né? Já tem uns 3 anos que eu estou morando por aqui, de 3 a 4 anos. E isso pra mim foi muito doído, sofrido, dolorido, porque aí você se vê, sabe, longe de pessoas que você cresceu, assim, da parte da minha mãe e da minha avó, cresci junto com elas e de repente, sumiu. E meus filhos também, por mais que a gente erra, que a gente é novo, a gente acaba sendo pais imaturos. Cara, o fato de você acordar todo dia de manhã e não conseguir ver seu filho, não poder ajudar ele na lição da escola, não acompanhar, sabe, o crescimento, cara, é uma dor que inimaginável. Só que essa mesma dor, ela faz ver que todas as coisas que você passou no passado não muda o sentimento. O sentimento de amor, sabe, de família, principalmente dos meus filhos, sabe, eu mesma, assim, eu achava que eles iam ter um preconceito. Meu filho mais velho tá com 17 anos, né, ele vai fazer agora em agosto, ele tem 16. E a minha filha tem 12 e meu filho mais novo tem 7. Eles me amam de uma maneira incondicional e eu achava que pelo fato de eu estar longe, que eles não iriam ter mentalidade, eles não iriam entender as coisas que estão acontecendo, mas, sabe, eles entendem, eles têm ciência que as coisas não estão, sabe, não é nas nossas mãos, não, às vezes nós somos limitados. E o amor e o carinho que eu recebo deles, sabe, não tem preço. E tudo isso daí que eu passei não foi fácil, né? Só que aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e eu vejo se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não seria essa mulher forte, guerreira, que eu tenho plena consciência, certeza que eu sou, sabe? Gente, a gente sofre na vida muitas coisas diferentes, cada um tem um problema diferente, são momentos diferentes na nossa vida, mas, assim, essas coisas que nos fazem ser fortes, sabe? Que faz a gente aprender que na vida tudo se renova, tudo muda, que hoje você pode estar triste e amanhã vai passar, amanhã é outro dia, sabe? É outro plano, é outra cabeça. Então tem o lado bom e o lado ruim, né? Então acho que é até bom, assim, sabe, para os meus filhos, quando eles crescerem, tiverem uma cabeça, eles analisarem
e verem realmente que a vida, sabe, é um aprendizado. A gente não pode se culpar e culpar os outros, a gente tem que aprender a viver, né? E é isso, gente, eu espero ter ajudado um pouquinho aí, sabe, ver que todo mundo tem problema, que independente são essas coisas que deixam a gente forte. Olá, pessoal. Pois é, acabamos aí de ouvir, né, o depoimento aí dessa mulher, dessa mãe, dessa guerreira, desta mulher que passou por uma separação dolorosa, triste, traumática, mas que está aí lutando, tentando sobreviver em favor da família, em favor daquilo que ela realmente deseja, aquilo que ela precisa. E isso não é apenas o caso dela, mas é o caso de tantas outras nesse Brasil que passam por uma separação. E sabemos que não é fácil mesmo, é muito difícil, é muito doloroso. Só quem passa para saber como é triste e como dói em nós e nos nossos filhos também, não é? Então, eu gostaria de dizer para você que nós estamos aqui para falarmos sobre essa situação. Nós estamos aqui para abordar este tema e para que venha tirar de dentro de você. Talvez aí eu estou falando para pessoas que estão com essa dor, com essa mágoa, com essa tristeza, eu não sei. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você dá o primeiro passo para a sua saúde mental estar recuperada, quando você dá o primeiro passo para entender que isso é algo traumático, que pode estar aí perto de você e você nem mesmo está percebendo, então aí realmente começa a sua recuperação. Quando você começa a falar, a liberar a palavra, a conversar sobre o assunto, isso vai ficando bem mais calmo, vai ficando mais fácil para dialogar, não é? E aí eu gostaria de falar para vocês que nós vamos continuar com essa série, tá? Nós vamos ter uma série aqui de 3 blocos. Nós começamos hoje essa série falando sobre a família, sobre o divórcio, sobre o que leva a um divórcio, as preocupações, os traumas vividos. E nós vamos falar um pouco sobre como fica esse filho, como que fica essa criança, como é que fica essa dor na alma desta criança, não é? Então nós vamos falar sobre isso, porque nós sabemos que é um trauma, é uma rejeição que fica sobre esta criança, fazendo com que ela futuramente seja um adulto frustrado, um adulto doente, um adulto com uma saúde mental realmente abalada, tá? A maioria dessas pessoas que passam por esse trauma, elas ficam com algo chamado rejeição, que é algo que afeta muito a vida da pessoa. E eu quero dizer para você que essa rejeição afeta toda a vida desse homem ou dessa mulher.
na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida sentimental, sabe? Então é algo que precisa ser muito trabalhado, é algo que precisa ser falado, é algo que precisa ser externado. Você precisa falar desse trauma, você precisa colocar para fora essa dor, seja qual for ela, você precisa falar. Então essa criança que está na tua casa, que passou por essa separação, com certeza ela vai ter medo, ela vai ter mágoa no coração. E você, como um pai, como uma mãe, é necessário que você converse, é necessário que você fale, é necessário que você exponha a dor dessa criança. Mas como que eu vou falar sobre essa dor? A primeira dica que eu posso dar para você, como uma profissional da saúde mental, você precisa conversar com esta criança. Você precisa manter um diálogo com ela sobre tudo que ela vivenciou, tudo que ela passou. Porque a partir do momento que você começa a contar, ela vai falar dos medos, ela vai falar dos seus anseios, ela vai falar das dificuldades e você pode chegar a uma situação de recorrer a realmente um profissional da área, um psicólogo, um psicanalista, não é? Que vai realmente ajudar a você nessa fase difícil, não é? Porque nós que passamos por separação, eu estou falando isso para vocês porque eu já vivi isso. Então, quando você vive um algo na sua vida que foi traumático, que te machucou, que te magoou, você consegue falar muito mais com propriedade sobre isso. E eu vivi isso. Eu vivi uma separação. Os meus filhos passaram por separação. E eu creio que passaram também por traumas. E, portanto, na época, eu não tinha conhecimento disso. Eu não sabia o que era. Eu era apenas uma menina perdida num mundo onde eu não sabia absolutamente nada. Não é? Mãe muito cedo, aos 17 anos. Então a gente não sabe das coisas, a gente não conhece. E aí nós não temos maturidade para falarmos do que está acontecendo. Mas a partir do momento que você tem hoje as redes sociais falando sobre isso, alertando você, tudo se torna mais fácil. Eu quero dizer que os traumas são o mesmo. Nós não podemos tirar os traumas. Os traumas são reais. Vão seguir a pessoa para o resto da vida. Mas nesse período da vida da pessoa, ela vai ter uma maturidade, ela vai ter uma maior clareza do que ela viveu na sua infância, mas que ela precisa se recuperar, ela precisa olhar para frente, ela precisa tomar uma decisão de ser um adulto melhor, sabe? E muitas pessoas que passaram o que eu passei, e quando nós conversamos sobre isso, quando nós externamos esse sentimento, o que é externar esse sentimento? É falar sobre ele, é conversar sobre ele, não é deixar que esse gigante domine a tua mente, domine a tua casa, domine a tua família. Você precisa falar, desabafar, chorar, enfim, chamar a atenção de alguém para o que você está vivendo ou para o que a tua criança está vivendo. E no final, achar uma melhor solução para essa dificuldade. Porque eu quero deixar aqui uma coisa muito clara para você. Problemas todos nós passamos, lutas todos nós passamos. Nós que somos um agente, eu sempre digo isso, que nós somos um agente da saúde mental. Nós somos pessoas preparadas
para ouvir pessoas, traumas, doenças, problemas, mas nós mesmos temos os nossos atendimentos também individuais. Por quê? Porque são situações que todos nós passamos, não é diferente. Ai, nossa, você olha aquela pessoa, é só alegria, é só sorriso, mas você não sabe o que aquela pessoa viveu, você não sabe os traumas que ela passou na sua vida. Mas eu quero dizer para você que tudo isso tem uma solução. Você viveu tudo isso, mas você não precisa viver mais. Você não precisa viver mais nesse escuro, nessa dificuldade sozinho, porque hoje nós temos toda uma equipe preparada aqui no nosso programa Desperta Sunamita para te ajudar, para te ouvir, para te socorrer mesmo. Nossa, mas olha, você está dizendo isso tudo? Sim, é verdade. Hoje nós temos toda uma equipe preparada e se preparando para atender você que precisa realmente desse socorro. Mas fica aqui a minha dica. Comece a falar sobre esse problema. Não deixe que este problema seja maior que você. Não deixe. Comece a falar, a dialogar e você vai ver só que você vai achar uma solução para tudo isso que está acontecendo. Não é? Eu creio, assim eu creio. E assim, todos os dias e todas as noites, eu oro por vocês, para que verdadeiramente Deus possa fazer o impossível, não é? Porque isso é impossível para nós, mas é possível para Ele, não é mesmo? E aí eu gostaria de falar para você novamente, para você não esquecer que na próxima terça-feira nós teremos mais um bloco completo sobre família, divórcio, filhos, o que fazer, aonde pedir socorro, qual é o gatilho, tudo isso aqui neste programa. Não é o meu programa, é o teu programa, é o nosso programa. Desperta Sunamita. Que nesta noite você tenha sido despertada para algo grandioso, para algo maravilhoso na tua vida. Levanta daí, hein? Levanta desse sofá, levanta dessa cama. Olha, passa um perfume, joga uma maquiagem e diga: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu estou empoderada, eu estou empoderada de vontade de viver e de fazer o outro também ser feliz, ok? Aqui eu me despeço de vocês com o meu beijo no coração, o meu abraço querido para todas as minhas ouvintes, amigas queridas que estão aqui assistindo essa programação aqui pela TV Clique Brasil. Gente, a TV Clique Brasil está recheada de programação, de novidades maravilhosas para encher o teu dia de alegria, de tudo que você precisa, ok? Uma boa noite.